Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha por rede social, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, encerrando o ano litúrgico. Para nós, cristãos, católicos, este é o último dia do ano. No próximo domingo, que celebraremos o primeiro domingo do Advento, nós estaremos começando um ano novo. Então, o nosso ano, no calendário litúrgico, sempre encerra com a festa de Cristo Rei. Não somos nós que coroamos o Senhor como Rei do Universo. Foi Deus que desde o princípio quis que fosse assim. Que tudo fosse feito com Cristo, para Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos lá no Evangelho de São João e pegarmos o início do Evangelho de São João, ele dirá: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós.
Então, desde antes de tudo acontecer, ali estava o Senhor, e tudo foi feito por meio dele, para ele e com ele. E Deus quis, conceder a salvação para nós, ou quis abrir esta porta por meio da qual nós podemos alcançar a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também a nossa vida, o que fazemos, o que buscamos, os caminhos que nós vamos trilhar, também a nossa vida precisa ser para Cristo, com Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao ouvirmos, ao celebrarmos a solenidade de Cristo Rei, nós ouvimos esta mensagem do Evangelho, onde o Senhor diz que serão separados as ovelhas dos cabritos. E imediatamente nós somos chamados a um olhar para nós, para a nossa vida, e perceber como nós estamos conduzindo a nossa vida. Porque pode ser que sejamos ovelhas, mas pode ser que também sejamos cabritos. E o Evangelho diz para nós que no fim, nesta separação, alguns alcançarão a vida eterna e outros alcançarão o castigo eterno. Então, notemos o que o Evangelho está dizendo para nós. O Senhor vai ao encontro das ovelhas que se desgarraram, que estão perdidas, como o pastor cuida, vai atrás daquela ovelha que se machucou, daquela ovelha que está gorda, precisando de atenção. Isso está no Evangelho, está precisando de atenção e cuida de todas as ovelhas e traz de volta. Mas o Senhor vai ao encontro e traz de volta aquela ovelha que quer voltar. Porque tem muitos que se afastam de Deus, se afastam da igreja e não querem retornar. Não precisa de Deus, não precisa de igreja, não acredita em Jesus, eu sou ateu, eu faço minhas orações em casa. Ora, não é atrás destes que nós temos que ir, porque esses já fizeram a opção de não querer Deus na sua vida, ou de não querer uma vida em Deus. Nós vamos rezar e vamos pedir a Deus pela vida dessas pessoas, para que se convertam, mas enfim, não querem. Agora, aqueles que se afastaram, querem voltar, mas não conseguem, porque às vezes estão feridos, estão perdidos, desorientados, estão machucados, esses precisam realmente de nós, precisa que nós vamos ao seu encontro e precisamos trazê-los novamente para o Senhor. Uma primeira coisa que nos chama a atenção no Evangelho, nós precisamos estar atentos. Outra coisa que nos chama a atenção, ao dizer que fará a separação, nós precisamos nos recordar que o Senhor virá. E como Rei, Ele julgará cada um de nós. Isso é a separação que vai acontecer. Ele julgará a cada um de nós. E, portanto, nós precisamos saber como conduzir a nossa vida, de maneira que quando acontecer este julgamento, nós alcancemos a vida eterna. E aí, automaticamente, nós vamos na mensagem do domingo passado e na mensagem do domingo retrasado. No domingo retrasado, o Evangelho falava das 10 jovens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. As 5 que se prepararam, a porta foi aberta e elas entraram e aproveitaram a festa de casamento com o noivo. As que não tinham sua vasilha cheia de óleo, a porta se fechou e elas não puderam entrar. Lembra disso? No domingo passado o Evangelho falava dos talentos. A 3 pessoas foram dados talentos. 2 pessoas multiplicaram seus talentos enquanto seu patrão estava distante. Quando ele voltou, prestaram conta de muito mais. Uma pessoa enterrou o talento que recebeu e quando o Senhor voltou, apresentou aquilo que lhe havia sido dado. Então, também este que enterrou, foi dito para ele: vá para o lugar de escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Novamente, o Evangelho está trazendo esta mensagem para nós. Aqueles que não forem justos,
que não viverem uma vida em Deus, que não buscarem o Senhor, que aqui já neste mundo fizerem a opção de não ter o Senhor como centro da sua vida, já fizeram a sua opção. Vejam, não é Deus quem dará a condenação eterna para nós, somos nós que fazemos a nossa escolha. E aí, como que nós nos preparamos para, na hora da separação, nós alcançarmos a vida eterna? O Evangelho de domingo retrasado, enchendo nossa vasilha de óleo. O Evangelho de domingo passado, multiplicando nossos talentos. E hoje, presta atenção, e hoje, no Evangelho de hoje, às vezes vamos ouvir este Evangelho e alguns dirão para nós: olha, pratica a caridade, ajuda o seu irmão que está com fome, ajuda o seu irmão que não tem com que se vestir, ajuda o seu irmão que não tem onde morar. É verdade, todos nós precisamos fazer isso e nós estamos ouvindo de forma muito clara no Evangelho. Só que tem alguns, inclusive colegas, que dizem para vocês que só praticar a caridade é suficiente, como se só praticando a caridade eu fosse alcançar o céu. Cuidado com assistencialismos. Cuidado com assistencialismo. A caridade faz parte da vida do cristão e nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Inclusive o amor que Jesus pregou é um amor caridoso. Todos nós somos convidados a praticar a caridade, mas não é só isso que vai nos levar para o céu, como tem muitos padres falando por aí. Como também não é só você fazer as suas orações e vir na missa que você vai para o céu. Rezando ali seu terço todos os dias, aí chega no domingo você vem à missa, aí passa a semana rezando seu terço, no domingo você vem à missa, passa a semana rezando seu terço, vem à missa, sua vida é só isso. É capaz que você vai para o inferno com o terço na mão. Porque não é só isso. É necessário colocar em prática a oração que nós fazemos. Então nós vamos rezar, mas vamos praticar a caridade. Nós vamos praticar a caridade e nós vamos rezar. Se focar só em uma coisa, e tem muitos com assistencialismos esquecendo de Jesus, tem que ajudar o irmão, tem que ajudar os pobres, porque são os preferidos de Deus, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, o próprio Jesus fica esquecido. Tem muita gente rezando, abrindo a boca, louvando, mas tirando Jesus do centro da oração. Então, atentemos para isso, porque tanto uma situação como a outra vai acontecer quando Jesus for o centro, como é a vontade de Deus, quando Jesus for o centro da nossa vida. Então, não é só do social, do universo, do mundo. Precisa ser o centro, nós todos sabemos, mas tem muita gente que não quer. Tem países que não, já se disseram não cristãos, não querem saber de Deus, estão guerreando. Nós sabemos, estamos vendo o que está acontecendo. Mas não é só no mundo, é na nossa vida também. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você tem que fazer essa semana, os seus projetos, a sua família, suas questões pessoais, tudo na nossa vida precisa ser para Cristo, com Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é vontade de Deus desde antes do mundo ser mundo, como eu comecei falando. Então, se nós tirarmos o Senhor do centro, se Ele não for rei na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, se Ele não for a referência, se Jesus não for o foco, a meta, o objetivo de todos os dias da nossa vida, nós vamos cair em assistencialismos, nós vamos cair em orações que são vazias, né? E pode ser que no final o Senhor volte e que nós sejamos os cabritos. E os cabritos vão para onde? Igreja, segundo o que o Evangelho está nos dizendo, os cabritos vão para onde? Para o inferno. Para o inferno. É lógico que é uma metáfora, né? Nenhum de nós é cabrito, nenhum de nós é ovelha, mas é para o Senhor explicar que, como filhos de Deus, nós precisamos saber como conduzir a nossa vida. O que é saber conduzir a nossa vida? Colocar Jesus como Rei, como Senhor. É Ele o Senhor da nossa vida. Tem muita gente esquecendo disso.
Tem muita gente achando que o objetivo da sua vida é seu dinheiro, é sua casa, é seus bens, suas posses, suas festas, as bebedeiras, suas satisfações, e focando a sua vida nessas coisas. E aí busca Jesus e coloca Jesus na sua vida quando quer, em alguns momentos, em algumas situações. Jesus precisa ser o centro da nossa vida todos os dias, todos os minutos, o tempo todo. Porque se não for desta forma, na hora da separação, pode ser que nós estejamos à esquerda, e aqueles que estiverem à esquerda vão para o inferno, está dizendo o Evangelho. Então, meus queridos, ao celebrarmos a solenidade de Cristo Rei, encerrando o tempo litúrgico no calendário católico, que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Caminhamos um ano, 12 meses, a igreja nos convidou, através da sua liturgia, a viver coisas muito intensas durante esses 12 meses. Nos convidou à oração, à mudança de vida. Então, a pessoa que vocês é hoje, como você está aqui nesta missa, me ouvindo agora, como você está, precisa ser uma pessoa melhor do que a solenidade de Cristo Rei de 2022. Durante esse ano você precisa ter evoluído, crescido, caminhado na direção de Deus, precisa ter se tornado um cristão, uma pessoa melhor. Senão não tem sentido. Senão não tem sentido. Que possamos fazer esta reflexão, então, e observando o que precisa ser mudado na nossa vida, provoquemos. A mudança se torna mais fácil e assumi-la se torna mais fácil quando Jesus é a nossa referência. Coloquemos Ele então como Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Coloquemos Deus em primeiro lugar e vivamos conforme o Senhor deseja de cada um de nós. Não é tarefa fácil, todos nós sabemos, mas é possível. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nessa tarefa, nessa missão diária que nós temos à nossa frente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.